Aquário, meus amores, sejam bem-vindos às revelações do final de semana. Eita, Lelê! Eu vejo que vocês estão criando expectativas a respeito de um novo amor ou de um relacionamento afetivo que está em sua fase muito inicial. Só que aqui vem dizendo que das duas uma. Ou a pessoa que vocês estão afim não responde em reciprocidade, ou seja, não está afim de vocês, não quer namorar, talvez não queira nem ficar, ou envolve uma pessoa da qual vocês estão afim, mas que tem um caráter péssimo. É uma pessoa desonesta, uma pessoa adúltera, que na primeira oportunidade vai agir pelas costas de vocês. Então é assim, as duas situações não são tão benéficas, porque quando a gente gosta de alguém que não nos corresponde, não adianta insistir. A gente não consegue fabricar o amor em uma padaria, em uma farmácia, na cozinha, na garagem da casa. Ele precisa acontecer, e aqui já não aconteceu, porque a paixão, o amor vem por parte de vocês, mas não tem a correspondência da outra pessoa. Então, vocês perderem tempo na vida pensando em uma ilusão, criando expectativas por parte de alguém que não corresponde, é um tiro no pé muito grande. E na outra circunstância, a gente tem alguém interessado, interessada por uma pessoa de mau caráter que talvez já tenha até mesmo esse mau caratismo conhecido entre os amigos, os familiares, os vizinhos, os conhecidos lá do bairro, da faculdade, do trabalho. Então eu vejo que alguém pode até alertar vocês, olha, vocês estão afim daquele rapaz, daquela menina, essa pessoa não é muito bacana, essa pessoa tem problemas com vício, essa pessoa tem uma conduta deselegante quando está em público, enfim, N possibilidades. Então o melhor que vocês fazem é não insistirem. E tomem, inclusive, cuidado, porque vocês podem ser vítimas da deslealdade de alguém que até já tem um outro compromisso e que não está contando para vocês. Ou conta alguma mentira do tipo, ai, a minha esposa está nas últimas. O meu marido basta um espirrão para que ele seja enterrado. E não é verdade. Tem gente que se vale desse tipo de conversa justamente porque o prazer da pessoa está em ludibriar os outros. E aí vocês podem cair como patos e ainda sofrerem uma humilhação futuramente, até tomar nome feio de quem quer que seja, porque vocês estão ali se envolvendo com o marido alheio, com a esposa alheia. E engraçado é que o ser humano tem essa mania, né? O marido trai a esposa trai o marido, a culpa não é dele. A culpa é do amante. O amante tem que ter bola de cristal para saber. O amante é mau caráter. O amante toma nome feio. O marido e a esposa não. Porque na hora que a reconciliação acontece, os dois se entendem na cama e o amante se torna o algoz imediatamente. O diabo encarnado em terra, né? Isso é mais comum de acontecer do que se imagina. Então, de repente, vocês acabam aí sendo xingados, sendo tratados por palavras feias, tendo a imagem tripudiada diante do bairro, da rua, do quintal onde vocês moram, e vocês não merecem passar por isso. Então, ouçam os conselhos da espiritualidade em conjunto com conselhos de pessoas que já conhecem as peças, como diz aí a minha mãe, já conhecem a capivara da pessoa. É uma ficha grande de más condutas que ele ou ela vem tomando ao longo do tempo, tá? Olha, aqui é assim, tá falando sobre uma relação que inicialmente começa por conta de desejo, sexualidade aflorada, e que posteriormente tende a evoluir para um namoro, noivado, união estável. Então aqui o casal começa uma relação não necessariamente pelos motivos certos, que seria a afinidade, a conexão, a paixão, o amor limpinho. A pessoa realmente começa pelo sexo. Mas, além dessa sexualidade bacana e aflorada, o casal descobre outras particularidades que permitem a relação ser mais frutífera. E sim, pode permitir um namoro, inclusive prolongado, um namoro que culmine em união estável, em casamento. É pouco comum de acontecer. Normalmente as pessoas se apaixonam em uma vibe mais romântica, depois partem para o sexo, veem que o sexo é bom, que existem outras questões
benéficas também, e aí começa-se um relacionamento. Aqui ele vai começar de uma outra forma. Vocês querem mesmo tocar fogo na cama. Tanto um quanto o outro, independente da orientação sexual. E aí esse fogo na cama vai sendo tão constante ao ponto de vocês se conhecerem e perceberem que vocês têm outras afinidades, tá? Então a gente tem um relacionamento evoluindo da esfera sexual para a esfera afetiva. Apesar de ser pouco comum, nada é impossível nesta vida. Vixe, vixe que eu não gosto dessa cartinha. Olha, normalmente ela fala sobre acidentes, tombos, quedas, que podem ter algum agravamento e que podem sim demandar uma visita ao pronto-socorro, talvez até mesmo uma internação, uma observação médica, tá? A gente tem aqui, por exemplo, atropelamento. Tomem cuidado ao atravessar a rua. Tem gente que atravessa como se não houvesse amanhã. A pessoa desconsidera o semáforo, desconsidera que aquela rua é movimentada, que por ali passam ônibus, caminhões, outros veículos que podem enfrentar alguma dificuldade em ter que frear assim do nada. Da mesma forma, a gente sabe que existem motoristas que nem deveriam ter habilitação, que estão ali para fazer miséria, não para transitar. Quem, por exemplo, dirige constantemente, principalmente motocicletas, tomem muito cuidado com acidentes, com quedas. Pessoas que andam de bicicleta, que são mais frágeis. Imagina um carro pegando uma pessoa numa bicicleta, joga lá do outro lado. É até mais arriscado do que um carro colidindo no outro. Se a velocidade é baixa, você não tem assim um agravamento tão grande, né? Tem airbag muitas vezes para proteger. Então é importante que os pedestres, os motociclistas, as pessoas que andam de bicicleta, pessoas que dirigem veículos tomem bastante cuidado neste final de semana. Mas essa carta pode falar sobre outros acidentes. A queda de uma escada, por exemplo. A pessoa vai subir para limpar uma prateleira e puf, cai lá para baixo, quebra um osso, quebra um cotovelo, por exemplo. Às vezes rola um escorregão, às vezes alguma coisa cai na cabeça da pessoa. Então essa carta fala muito sobre esse tipo de acidente. Enfim, quem trabalha na área da construção civil precisa ter cuidados redobrados, principalmente no processo de construção de muros, de lajes. Enfim, o conselho que eu tenho é bem generalizado no sentido de que vocês precisam se acautelar contra acidentes. Eu não sei se todos vão conseguir fazer esse controle, mas existe um risco de fratura, de queda, de alguma coisa caindo sobre vocês, de um veículo colidindo no outro, de alguém sendo derrubado no trânsito, sendo atropelado. Enfim, olho no padre, outro olho na missa. É a única maneira de evitar essa situação de acontecer e mesmo assim é bem provável que nem todos consigam. Vai ter alguém passando por alguma situação mais desagradável. A gente só torce para que, sendo uma queda, não cause muitos danos. Sendo uma colisão no trânsito, também assim o seja.